Então, vamos iniciar nossa palavra nessa noite. Convido a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. O tema que eu trago nessa noite para nós é ensino e prática. Baseado que eu tenho, Deus colocou no meu coração de trazer a palavra nessa noite baseada nesse tema, é que o irmão Reginaldo, pai do Lucas, marido da Débora, um irmão muito precioso, abençoado, que tem nos honrado aqui na igreja com o trabalho dele, né, ali na interpretação das Libras, a esposa no Ministério de Ensino, né, infantil. E ele me emprestou um livro há poucos dias do Dave Ferguson, não sei se assim pronuncia direito, mas o tema é Formador de Heróis. E é muito interessante que esse autor, né, ele é um pastor, e ele é um empresário muito bem sucedido também, e ele vai entendendo, quer dizer, entendeu durante toda a sua vida e com o seu trabalho ministerial, através dos ensinamentos de Jesus, aplicou às suas empresas e é uma pessoa muito bem sucedida. E ele ensina aqui a sermos formadores de heróis. E ele aprende com Jesus que nós não devemos querer ser o herói. Pelo contrário, nós como líderes, pastores, nós precisamos ser os facilitadores para que as pessoas se destaquem e possam ir muito além do que nós somos capazes de ir sozinhos, né? E é isso que Jesus fez, e é baseado um pouco nisso que eu queria falar nessa noite, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí, Ronaldinho. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Repetindo, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, e as pratica, é comparado a um homem prudente. Então o Senhor Jesus ensina que quando nós ouvimos a palavra e a colocamos em prática, esse é o homem prudente que está construindo a sua casa sobre a rocha. Se você continuar lendo o texto, você vai perceber: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus e a colocamos em prática, nós estamos realmente construindo a nossa vida, a nossa história sobre a rocha. Quer dizer, há uma garantia, há uma estabilidade, e isso é uma promessa e uma bênção do Senhor para cada um de nós. Em cima disso que eu quero trabalhar um pouco, né? Eu, quando fico imaginando essas situações, eu penso, né, nós como famílias, e se a gente pensar isso como uma árvore, por exemplo, uma árvore para dar muitos frutos, para ser uma árvore frondosa, ela precisa de criar raízes, né? E esses dias eu tenho ficado muito feliz, muito alegre com as nossas orações aqui nas sextas-feiras, né, Ronaldinho? Sexta-feira a gente tem reunido aqui, tem sido uma bênção, e essa semana eu fiquei muito feliz mesmo. Desde sexta até hoje eu estou muito alegre com o Senhor. Tivemos aqui o Ronaldinho, o Alexandre e o irmão Adilson, na sexta-feira passada. Que momento precioso. Nós sentamos aqui, começamos a orar, quando nós nos demos conta, já tínhamos passado uma hora e pouco ali em oração, e com muita leveza, com muita alegria, com muita presença de Deus. Isso tem me alegrado muito, porque eu sei que sem oração nós cristãos, nós crentes, né, nós não podemos avançar, nós não podemos ter comunhão com o Senhor. E através da oração eu tenho visto como Deus tem aquietado o meu coração e como Deus tem abençoado aqueles por quem nós temos intercedido juntos aqui. Então isso tem sido uma bênção. E quando nós olhamos para a liderança de Jesus, ele nos ensina exatamente sobre isso, a sermos servos e tal. E nós vamos ver que a base de toda a liderança cristã está em Deus, enraizada em Deus. Então não adianta querermos vivermos uma vida cristã sem a presença do Senhor. E é por isso que muitas vezes nós encontramos, né, num quadro mais completo e perfeito, quando nós queremos buscar isso nas Escrituras, é muito fácil, que é só olharmos para Jesus. O próprio Jesus disse, né, que o discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído,
será como seu mestre. Então ninguém está acima do mestre, né? Nós nunca vamos querer estar acima do nosso líder, né? Mas todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Então nós olhamos para os discípulos de Jesus, Jesus chegou até para dizer para eles que eles, se crescem nele, fariam obras maiores daquelas que ele estava fazendo. Quer dizer, que eles fariam muitas outras coisas, coisas muito maiores do que eles tinham vivido apenas naqueles 3 anos com Jesus. Quer dizer, a obra seria muito maior se crescem nele. Quer dizer, Jesus estava apontando para aqueles discípulos que fariam uma grande obra nessa terra e que através deles o Senhor ia operar grandes maravilhas, milagres, como nós vimos nas Escrituras Sagradas. Então eu fico pensando, né, Ronaldinho, nós aqui, quando nos reunimos para orar, nós imitamos bem a igreja primitiva, porque é isso que eles aprenderam com Jesus. Jesus os ensinou a orar, Jesus os ensinou a amar os irmãos, Jesus, né, os ensinou a serem humildes, servos, durante toda a caminhada de Jesus com eles, eles com Jesus durante aqueles 3 anos, eles foram muito bem ensinados. Jesus os instruía na palavra, os ensinava, mas também eles aprendiam na prática. Jesus os enviava de 2 a 2, pedia que não levasse nada, para que dependesse exclusivamente de Deus. E eles aprenderam muito, né, nesse período, e principalmente depois que o Espírito Santo é enviado, e nós sabemos que em Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo, no capítulo 2, e nós vemos como a vida deles foi transformada. Como aqueles homens agora, realmente eles experimentaram da verdadeira alegria, que era ter o Espírito Santo, que era fazer a obra do Senhor direcionada pelo Espírito Santo. E a gente olha nas Escrituras e vê como aqueles homens perseveravam. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, vai dizer que e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do santo, no partir do pão e nas orações. Todos aqueles irmãos que se convertiam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, naquilo que eles aprenderam com Jesus, eles passavam para os seus discípulos e eles tinham, né, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como é bom a gente se reunir com os irmãos, né, no partir do pão, durante as ceias aqui, mas também nas nossas células, na comunhão, né, nesse momento de comunhão tão precioso, nas orações, como eu disse aqui, né, nesses anos todos que a gente olha desde a igreja primitiva, a gente vê sempre como o Espírito Santo se move através de homens e mulheres de oração que se dispõem mesmo a se quebrantar diante do Senhor, a buscar a presença do Senhor, a buscar tudo em oração, a gerar tudo em oração, e a gente vê como essas coisas são preciosas. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que a velha guarda aqui da igreja, os irmãos mais antigos aqui, eles fizeram um grupo e me adicionaram lá, e eu fiquei vendo, né, alguns vídeos que eles postaram, alguns até eu que filmei, há muitos anos atrás, e nenhum deles eu mandei, acho que até para o pastor Davi, tinha um pastor Marcos profetizando aqui, nesse cantinho esquerdo aqui, a igreja aqui era outro prédio, uma igreja antiga, e isso tem 20 anos, e ele profetizava em cima de uma bandeira de Viçosa, falando quão grande obra Deus faria nessa cidade, através daqueles que viriam, através deste ministério e de outros ministérios por essa cidade. E ele profetizava aquilo há 20 anos atrás, e nós temos desfrutado disso. Nós precisamos nos alegrar, porque eu fico pensando, muita gente pensa assim, né, os saudosistas, né? Como foi precioso aquele tempo, e foi mesmo, foi um momento extraordinário que foi vivido, né, por aquelas pessoas. Muitos já morreram, muitos estão espalhados pelo Brasil, muitos ainda estão aqui, né, o pastor Marcos ainda é nosso pastor, presidente. Então assim, eu fico imaginando como foi precioso aquele tempo, mas eu fico pensando como está sendo precioso esses dias que nós temos vivido, né? Um pouco antes da pandemia, quantos encontros nós vivemos juntos, quantas reuniões de células maravilhosas nós fizemos nas nossas casas, juntos com os nossos irmãos, e nós temos sentido muita falta disso, né? Mas nós, ao mesmo tempo, entendemos que o projeto de Deus de outrora, né? Tudo aquilo que Deus fez através daqueles irmãos, reflete hoje, e tudo que nós fazemos hoje reflete para a eternidade e para as próximas gerações. Então nós, como irmãos, como igreja,
né, como servos do Senhor, como líderes, pastores. Nós temos que nos alegrar no Senhor todos os dias, pelos irmãos que caminham conosco, né, pelos irmãos que estão conosco hoje. São frutos de outros tempos, são frutos que nós colhemos, que nem plantamos, mas nós estamos juntos aqui como igreja do Senhor. Sabemos que a igreja do Senhor é uma igreja, as igrejas do mundo inteiro, né? A igreja que será arrebatada não é só a Comunidade Batista da Paz, são todas as igrejas, mas é aqui que nós congregamos. Eu fico olhando quando essa igreja primitiva, é ali que eles congregavam, era com aqueles irmãos que eles tinham certa comunhão. E a Bíblia fala que em cada um deles havia temor, e muitos prodígios o Senhor fazia. Então eles tinham comunhão, eles oravam, buscavam na doutrina, na palavra do Senhor, né? E eles tinham temor a Deus, e muitos prodígios eram feitos através daqueles apóstolos. E a Bíblia fala que todos que criam estavam juntos. Vai falar que diariamente perseveravam unânimes no templo. Além das suas casas, eles tinham o prazer de perseverar no templo, onde eles iam orar, né, todos os dias ali orando no templo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja alegre. Querido, você precisa se sentir parte do reino de Deus. Você não pode se sentir à parte do reino de Deus. Nós temos que nos sentir inseridos no projeto de Deus. Quando eu falei que eu olho para as coisas que Deus já fez, através do pastor Marcos, do pastor Aldeir, que está aqui há muitos anos, que tem feito ainda na vida dele, através da vida deles ainda hoje, dos outros pastores que chegaram aqui nessa cidade há muitos anos, né? Quando Deus trabalhou através da vida desses homens, e quantas pessoas hoje se alegram pelo trabalho deles. Então, querido, nós precisamos de ser uma igreja que nós entendemos que estamos inseridos num projeto do Senhor, e você que nos acompanha aqui na Comunidade Batista da Paz, você precisa de vir para perto, né? Você precisa de caminhar conosco. Não pense que que é por falta de oportunidade, porque não é. Eu quero te mostrar nessa noite. A Bíblia fala a Bíblia não, mas a história conta, traz o nome de um homem chamado Kimball. Esse homem dava aula em escola dominical numa igreja no século passado, no início do século passado, e esse homem, ele ensinava na escola, e um dos jovens ali, que era aluno daquela escola dominical, era nada menos do que Moody. Moody foi um extraordinário pastor, um evangelista, né? Um homem que teve uma obra impressionante, ganhou milhares de almas para Jesus, e através de Moody veio outros homens. Eu anotei rapidinho aqui: Meyer, Champman, eu estou falando em cima, mas eu não sei pronunciar os nomes direito, veio Mordecai, e depois, através desses homens, nessa linhagem desses homens, daquele homem que pregou um dia para Moody, veio nada menos do que Billy Graham, que também foi alcançado através de uma pessoa que foi passando de geração em geração, porque aquele homem se dispôs a dar uma aula na escola dominical. Muitas vezes nós pensamos que precisamos fazer muito, né, pastor Davi? Nós pensamos, Ronaldinho, que nós temos que fazer as maiores coisas, as que mais aparecem. Aquele homem simplesmente deu uma aula numa escola dominical. Moody era um sapateiro, e ele ouve a palavra do Senhor, e Deus faz uma grande obra na vida dele. E quando eu olho para as Escrituras, quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, né, nós vamos ver, como nós acabamos de ler, e no Atos capítulo 2, como a igreja perseverava na doutrina, e eles se alegravam tanto que no capítulo 3, nós vamos ver Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Então, todos os dias ali, 3 da tarde, nesse caso, Pedro e João subiram para orar no templo, e eles foram agora orar junto ali com os irmãos no templo, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Queridos, aquele rapaz era colocado ali todos os dias. Ele tinha 40 anos de idade. Todos os dias ele colocava ali e ficava tentando ganhar uma graninha ali, pedindo uma ajuda, pedindo, né, que alguém desse uma esmola para ele. Mas naquele dia chegou ali 2 homens cheios do Espírito Santo, haviam sido recebido o poder do Espírito Santo, né, em Pentecostes. Esses homens que acabaram de sair talvez de uma reunião de uma célula daquela lá, cheia da presença de Deus, perseverando na doutrina, na oração, na comunhão com os irmãos, alegres com Jesus, cheios do poder de Deus.
eles olham aquele homem pedindo dinheiro, eles não tinham dinheiro, mas eles fitam os olhos nele, e o texto vai dizer assim, e fala assim para eles, pastor Davi, olha para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. E eles olharam para eles, Ronaldinho, olharam para Pedro e João, esperando receber um dinheirinho. Hoje eu vou ganhar um dinheirinho. Já que eles deram atenção, ele imaginava ganhar um dinheiro. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, de pessoas muitas vezes nos pedem ajuda, e a gente experimenta disso muitas vezes, e nós, talvez afoitamente, já abençoamos e não damos o principal. Não falamos de Jesus, não pregamos sobre Jesus. É bênção a gente ofertar, a gente dá uma bênção, né? Até uma esmola para um irmão, a gente ofertar para um irmão. E a gente talvez até fala de Jesus. E esse irmão vai para o canto dele e nós vamos para o nosso. Mas não é isso que o texto nos ensina. O texto vai dizer assim, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus tornozelos e seus pés firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eles ofereceram Jesus para eles, mas não foi só isso, eles o pegaram e o levantaram. Não sei se já apareceu pessoas diante da sua caminhada aí, quantas vezes você já experimentou de pessoas que realmente querem Jesus, mas estão tão fraquinhas que não aguentam nem ficar de pé, né? E nós vamos lá muitas vezes, lançamos a semente, a palavra, mas vamos embora. Tem pessoas, querido, que nós precisamos de agarrar e levantar, colocar de pé, né? Precisamos de usar de todas as nossas forças para colocá-la de pé, investir nosso tempo, dinheiro, o que for preciso, investir na vida das pessoas para que elas possam se colocar de pé. Nesse caso aqui, uma cura física. E a Bíblia vai dizer que ele levanta aquele homem e entra com ele, ele salta, com um salto agora ele entra com eles no templo. Eu fico pensando que nem, né, nos dias de hoje talvez seria feita uma grande festa ali, os dois ali, todo mundo chamando todo mundo para poder ver aquela situação, nada disso. Os dois simplesmente continuam o propósito deles, que era orar, e agora aquele que era coxo agora entra junto com eles para dentro do templo, pulando, né? E viu todo o povo andar e o louvor, e a louvar a Deus. E o reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe ia acontecer. E todo mundo começou a ver aquele moço, querido. A mudança daquele rapaz. Aquele rapaz que há poucos minutos atrás era aquele que há 40 anos ficava na escadaria do templo, agora estava lá dentro do templo, louvando a Deus junto ali com Pedro e João, felizes da vida, e todos ficaram, né, ali o termo aqui vai dizer que todos ficaram admirados, né, assombrados pelo que havia acontecido. E a Bíblia vai dizer que apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelita, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido saltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedestes um homicida. De sorte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus.
Queridos, olha que oportunidade. Aquele rapaz acabaram de converter, Ronaldinho, entra com eles para dentro do templo, todo mundo agora para olhar, Pedro aproveita e lança agora uma palavra, e nós vamos entendendo nesse texto que Pedro mostra o que foi feito com Jesus, mas ele mostra os planos de Deus, que eram exatamente aqueles, se você continuar lendo textos, e ele vai dizer que eles deveriam se arrepender do que fizeram, porque fizeram num tempo de ignorância, eles não tinham a noção exata de quem era Jesus, mas agora, diante daquele sinal, diante do que acabara de ser feito na vida daquele homem, eles deveriam parar e olhar para Jesus e entender que Jesus, e se arrepender dos seus pecados para poderem serem salvos. E quando nós continuamos lendo esses textos, se a gente for ver lá no versículo 26, Pedro, terminando a sua palavra ali, ele fala assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda, e o povo, né, eles vieram para prender Pedro e João. Quer dizer, eles continuavam pregando, e muitas pessoas ouvindo, presta atenção, muitas pessoas ouvindo, milhares de pessoas ouviram esta mensagem, entenderam aquela mensagem através daquele milagre, mas Pedro aproveita aquele sinal e lança o principal, que é a palavra de Deus, né? A cura da alma de milhares de pessoas, como vamos ver aqui. A Bíblia vai dizer no versículo 6 do capítulo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Quer dizer, já há pouco tempo, 3.000 pessoas haviam se convertido, agora mais milhares de pessoas, Ronaldinho, se convertem aos sinais que acompanhavam a vida daqueles homens. A Bíblia não diz que esses 5.000 foram curados fisicamente, nem nada, mas eles se arrependeram dos seus pecados, eles entenderam a mensagem da cruz, eles viram naqueles discípulos que se reuniam, né, que tinham tudo em comum, eles chegavam a vender as propriedades e começaram a distribuir, a querer abençoar os irmãos, a querer se doarem, e nós vamos ver quão grande obra Deus fez através da vida desses homens, nesse período tão curto de tempo, desses discípulos, queridos. Eu fico trazendo isso para os nossos dias, né? Nós estamos tendo essa oportunidade, somos um grande grupo aqui na igreja, temos experimentado de sinais e maravilhas no nosso meio. Muitas pessoas ainda não percebem, não têm o discernimento para entender essas coisas, né? Dos milagres que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, e são muitos, e no passado tão próximo, né, dos nossos encontros, das nossas reuniões, nas orações nos montes, eu fico pensando, que dias preciosos vivemos naqueles tempos, e em nome de Jesus, retornaremos a viver isso no futuro próximo. Mas independente disso, querido, aquele tempo foi precioso, e aquele tempo projetou isso que nós vivemos hoje. E nós precisamos de entender que tudo que Deus faz, todo sinal, todas as maravilhas que Deus faz no nosso meio, é para que o nome dele seja glorificado. Era para alcançar aquele que está perdido, aquele que era ignorante, para que ele abra seus olhos, se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos, entregue a sua vida para Jesus, nasça de novo e tenha uma vida de alegria, como esses homens tinham, de paz. Esses homens tinham paz no coração. Esses homens eram homens alegres, felizes de ter Jesus. Lá no capítulo 4, no versículo 12, diz assim, Pedro continuando, né? Ele vai dizer ali agora para aquelas autoridades que o havia prendido, Caifás, muitos outros ali, havia prendido eles e estava ali os interrogando, e ele começa a falar para eles, ele vai falar, não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, olha que interessante, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Quando as pessoas olham para você, elas sabem que você está com Jesus, que você caminha com Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Aqueles homens prenderam aqueles dois, Pedro e João, presos, mas eles não tinham nada contra eles, eles não podiam negar que aqueles homens falavam em nome de Deus, em nome de Jesus, porque os sinais os acompanhavam. Eles viam, através daqueles homens, a sabedoria que vinha do alto. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles não falavam deles mesmos, eles falavam de Jesus. Eles falavam, o Espírito Santo falava,
né, através da vida daqueles homens, com as suas ações, com as suas palavras, com seus ensinamentos, com o amor que eles dispensavam para com outros irmãos e até com o poder que o Espírito Santo havia derramado sobre aqueles homens para curar enfermos, expulsar demônios, né? Então, assim, tudo isso, quando eles olham para Pedro e João, eles vão dizer, esses homens iletrados e incultos. Muitas vezes, querido, nós queremos caminhar com o Senhor, mas pensamos primeiramente que precisamos de fazer, né, todos os cursos teológicos, e teologia não leva ninguém a Jesus. Teologia capacita, ensina, prepara, isso é muito importante, mas não leva ninguém a Jesus. O que leva a Jesus, sabe o que é? É o Espírito Santo, é a oração, é a busca da intimidade com Deus, é a intimidade com Deus. Sabe aquele trabalho que você faz para o reino, nas suas orações, nas madrugadas, intercedendo pelos nossos irmãos, pelos nossos líderes, pelos nossos discípulos, quando você faz uma visita, quando você leva uma palavra, isso, né, acompanhado do Espírito Santo de Deus, isso sim tem poder. Não que nós não devamos aprender. Eu fico pensando, né, que nós temos hoje o CMC, o Panorama Bíblico, que tem sido uma bênção em estudar, aprender das Escrituras, mas isso só, querido, não basta. Se nós não tivermos intimidade, esses homens, queridos, eles foram instruídos na doutrina, Jesus os ensinou. Agora, todos aqueles homens eram ensinados nas doutrinas dos apóstolos, naquilo que eles aprenderam com Jesus. Eles passavam para esses homens com o conhecimento que tinham. E Deus depois foi levantando a Paulo, e Paulo também, né, trouxe muitos ensinamentos teológicos, e nós vamos ver como aquele povo reconheceu que aqueles homens não eram pessoas normais. Sabia que nós cristãos não somos pessoas normais? Muita gente acha que para ser cristão precisa de ser um zero à esquerda. Eu, da agora para frente, eu preciso me humilhar e ao ponto de ser um zero à esquerda. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus falou que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Queridos, nós somos preciosos, nós somos importantes para Jesus, nós somos importantes para os nossos irmãos. E quando nós olhamos para os nossos irmãos, nós sabemos que eles são importantes para nós. Então, quando a Bíblia nos está dizendo aqui que eles eram indoutos aqui, né, eles não tinham tanto conhecimento, isso não os diminui em nada, pelo contrário, a Bíblia está mostrando aqui que o poder de Deus que se manifestava através deles é que fazia deles grandes homens de Deus. Então é o poder de Deus que se manifesta através de nós, do conhecimento de que temos, né, da nossa situação financeira que temos. Nós agora que conhecemos a Jesus, nós nos desapegamos dessas coisas, e essas coisas não é aquilo que, isso não é mais o que move o nosso coração. Jesus nos ensina que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, e sim tesouro no céu. Então, se nós, né, usamos todas as nossas energias em prol da situação financeira, nós não estamos caminhando segundo a palavra de Deus. Mas quando nós entendemos que tudo que fazemos, tudo que somos é em prol do reino, aí nós vamos trabalhar cheios da presença do Senhor, as pessoas começam a ver Jesus em nós, independente de onde estivermos. E o texto vai continuando, que eles vão dizer, vendo com eles o homem que fora curado, no versículo 14, capítulo 4, nada tinham a dizer ao contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si. Então eles mandam eles embora, e finalizando, lá no final, no versículo 23 do capítulo 4, olha que coisa mais extraordinária quando eles voltam para casa. A Bíblia diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. E eles continuam orando. Lá no versículo 31 vai dizer assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pastor Davi, esses homens eles experimentavam, né, eles eram perseguidos, os sinais os acompanhavam quando eles voltavam para congregar com os irmãos. Eles tinham o prazer de dar os seus testemunhos, contar aquilo que o Senhor havia feito. Não simplesmente curar aquele homem, mas através daquele sinal, milhares de pessoas entregaram as suas vidas
para Jesus, tiveram as suas vidas transformadas, tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. O pastor Davi pregou esses dias aqui sobre aquelas duas mulheres, né, que tinham uma dificuldade entre elas na igreja, e Paulo chega a dizer, Evódia e Sintique, que as duas tinham um nome escrito no livro da vida e que ele deveria trazer as duas para perto, conversar com elas, para que elas tivessem entendimento que o nome delas estava no livro da vida. E quando eles se reúnem aqui, o entendimento deles é que esses milhares de pessoas agora, todas elas, com o nome no livro da vida, querido. Então, a palavra que eu queria deixar para os irmãos nessa noite é essa, querido, que nós realmente possamos, com os ensinos, com tudo aquilo que nós já aprendemos na nossa vida, tanto nas Escrituras, quando nós fazemos nossos cursos, nossas aulas, com os nossos discipuladores, com os nossos discípulos, com os nossos irmãos, com tudo que aprendemos através das experiências que nós tivemos, que nós coloquemos isso em prática, querido. Sabe aquele dia que Deus fez algo grande através da sua vida? O dia que você veio orar aqui, conta para nós, né? Vamos orar, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus a cada dia por essas coisas, porque por isso nós congregamos, para que nós possamos animar, exortar uns aos outros. Na sexta-feira nós éramos apenas 4 aqui, mas a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais se reunirem em seu nome, ali ele estaria no meio deles. Ele está falando assim, o grupo pode ser pequeno, mas se vocês estiverem orando em meu nome, creio que eu estou no meio de vocês. E quando o Senhor está no nosso meio, tem milagre, tem sinais, tem maravilhas, tem libertação, né? tem cura. Quando o Senhor está no nosso meio, quando nós cremos e confiamos nele, nós experimentamos. E eu te confesso que nós temos experimentado disso, pelo menos eu tenho percebido, vivido isso, e os dias mais alegres e felizes da minha vida tem sido depois que realmente eu entendi essas verdades, que abri meu coração e que vejo como Deus tem me usado através das minhas deficiências, das minhas falhas, o quanto Deus tem me abençoado e tem sido bênção na minha vida. Eu fico impressionado aqui que quando eles começaram a orar, a casa tremeu, Ronaldinho. A presença do Espírito Santo era tanta no meio deles, não só dos 2 discípulos, mas no meio de todos que estavam juntos, que a casa tremeu, né? E nós vamos ver dali para frente que da multidão dos que creram, era um coração e uma alma, você vai ver na sequência aí. E logo na frente você ainda vai ver que Barnabé, né, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, e nós vamos ver que Barnabé vende tudo que tem, coloca nos pés dos apóstolos e dali para frente agora ele se torna um servo do Senhor e vai cuidar de João Marcos, vai cuidar de Paulo, ele vai ser aquele que formador de heróis. Sabia que Paulo, nós olhamos para Paulo e nós enxergamos Paulo como um grande herói. Paulo nunca se olhou para si mesmo como herói, pelo contrário, Paulo olhava para Timóteo, né? Eu quero fazer de Timóteo um herói, de todos aqueles que caminhavam com ele, a mesma coisa Barnabé. Então nós, numa igreja que o Senhor tem nos dado o privilégio de ser uma igreja em célula, uma igreja que trabalha com discipulado, Deus está nos dando a oportunidade de capacitar outras pessoas, treinar outras pessoas, enviar outras pessoas, usar tudo que temos de conhecimento e passar para essas pessoas. E tenha certeza, querido, que hoje eu tenho certeza disso, nós temos convicção, nós pastores, que no nosso meio tem pessoas muito mais preparadas do que qualquer um de nós, que o Senhor já mandou para cá, e eu creio em nome de Jesus que essas pessoas, né, vão ser usadas tremendamente por Deus, muito mais do que nós temos sido usados. Mas nós, pastores e líderes, o pastor Marcos nos ensinou, e eu lembro disso ainda no início da minha caminhada, que ele falava que o pastor, a grande função dos pastores, dos líderes, é equipar os seus discípulos, é equipar as suas ovelhas, é equipar a sua igreja para que eles possam avançar e ser bênção na vida de outras pessoas. É mais ou menos o que o cara escreveu no livro, são formadores de heróis. E nós vemos assim, eu fico muito feliz quando vejo os irmãos pregando, quando os irmãos vão visitar e Deus se manifestando cura através da vida dos irmãos. Queria aqui agradecer a Fatinha pelo culto extraordinário que nós vivemos aqui na terça-feira passada. É isso que nós precisamos de experimentar, né? O corpo, né? As pessoas da comunidade, a igreja, né? Indo, a igreja pregando, a igreja orando, convocando os irmãos para a oração, liberando uma palavra, e nós saímos todos daqui naquele dia
cheios da presença de Deus, impactados com aquele culto que foi na terça-feira da semana passada. No domingo eu não estava aqui, que eu estava viajando, mas fiquei sabendo também que foi uma bênção no sábado e no domingo. Então é assim que nós continuamos caminhando, pastor Davi, Ronaldinho, na certeza que os planos de Deus não podem ser frustrados, que esse projeto que Deus começou, né, lá em Gênesis, e que ali na plenitude dos tempos Jesus vem e inaugura ali, nos dá uma nova aliança e nos dá o privilégio de estarmos aqui hoje experimentando de tudo aquilo que Jesus um dia conquistou para cada um de nós, e nós precisamos, em nome de Jesus, contar isso para essa cidade. Muitas famílias aí sofrendo, maridos, esposas, filhos, um completo desorganização nos lares, porque realmente estão construindo as suas casas sobre areia. Jesus falou que aquele que confia no Senhor, né, aquele que crê no Senhor Jesus, que pratica aquilo que aprende através das Escrituras, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Então cabe a nós como igreja ensinar, capacitar, treinar esses pais, como Pedro ali, Pedro e João: não tenho ouro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Então nós devemos levar a palavra do Senhor, levar a presença do Senhor, mas nós precisamos ajudar esses irmãos a ficarem de pé. E aí sim, é um trabalho que exige prática, transpiração, né? Tempo, disposição para trabalhar, né? Precisamos nos desgastar, mas a bênção, né? A recompensa é muito grande quando nós vemos uma família transformada pelo Evangelho. E hoje, quando nós olhamos para essa igreja, nós vemos milhares de pessoas que já foram alcançadas através dos irmãos que aqui estão e que aqui já passaram.